Obrigado, meu Deus, por mudar a minha vida e me permitir estar na tua casa. Me lembro quando eu procurava preencher o vazio da minha alma e no final sempre me sentia sozinho. Mas o Senhor chegou e mudou a minha vida. Muito obrigado, Senhor. Dentro do coração do homem existe um vazio que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preenchê-lo. Igreja da Fé. Meus irmãos, é com alegria que nessa noite eu quero cumprimentar a todos com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Percebi que aqui os irmãos têm um cumprimento, que é graça e paz, né? Mas isso não nos diferencia em nada, isso é apenas, né, formalidades de cada congregação, de cada igreja. O importante é que a paz vem do Senhor Jesus, né? Meus irmãos, eu quero também nessa noite glorificar a Deus por essa grandiosa oportunidade de poder estar conhecendo este povo abençoado, a convite do meu irmão, né? Joilson, que me convidou para estar aqui. E eu sempre digo que existe uma grande dificuldade para a gente conseguir sair ali da nossa igreja. Quem é pastor de igreja sabe do que eu estou falando, né? A gente tem um pouco de dificuldade para sair. Mas como a gente tem já aí uma amizade, né, de um bom tempo, e aí ele me convidou e a gente acabou aceitando, né, poder conhecer os irmãos. Bom, eu não me apresentei, mas para quem não me conhece, vou só repetir o que ele já falou. Sou o pastor Cleverson, faço parte ali da Assembleia de Deus Comadé, sou pastor ali do nosso templo sede e também vice-presidente do campo de Boa Vista. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, né, pastor Leandro, e dos demais obreiros, toda a igreja que aqui congrega e faz a obra do Senhor Jesus. Também quero ainda estender a minha gratidão aos céus pela minha família que me acompanha nessa noite, amém? E eu saí escondido da igreja, só avisei meu vice, que quando o pastor avisa, o povo parece que não vai, não sei o que é isso, né? O pastor não vai para a igreja, parece que o povo é agarrado no pastor, eu não sei o que é isso. Não sei se aqui é assim, mas lá na igreja é assim, né? Se o pastor fala que vai sair, os crentes parece que não vai para a igreja, então eu saí escondido. Brincadeira, tá, irmãos? Mas eu não avisei mesmo não, só avisei o meu vice. Santos de Deus, eu quero nessa noite compartilhar com vocês uma palavra. Amém? Hoje nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Então fique à vontade para isso. Você está num ambiente espiritual. E eu aprendi desde cedo que palavras do próprio Senhor, onde estiverem 2 ou 3, ali Ele estaria reunido entre eles. E eu gosto sempre de dizer que um culto, ele só precisa de 2 crentes para acontecer coisas grandiosas. Como assim, pastor? 2 crentes? É possível ter um grande culto com 2 crentes? O exemplo disso foi o que a minha esposa acabou de citar, né? E, diga-se de passagem, eles não estavam num ambiente como esse, climatizado, cadeiras acolchoadas, tudo iluminado. Eles estavam dentro de uma prisão, acorrentados e vigiados por soldados. Mas eles estavam fazendo um culto. E o culto foi tão glorioso que o Senhor tremeu a terra naquele dia onde eles estavam. Glória a Deus, amém? Então o que Deus espera, pastor? Deus espera que você esteja aqui com o coração sincero e voltado para Ele. Não esteja aqui tentando impressionar ninguém. Deus não se impressiona com nada, irmão. A gente é que se preocupa com roupa, a gente é que se preocupa com posição, a gente é que se preocupa se o cabelo está mais bonito para a direita ou para a esquerda e eu nem tenho mais. A gente é que se preocupa com o terno que vai vestir. Deus não, Deus só espera que a gente chegue diante dele e diga: cheguei, Senhor. Cheguei e hoje eu preciso conversar, hoje eu preciso te ouvir, hoje eu preciso que o Senhor fale ao meu coração. Então é isso que Deus espera de você esta noite. Não se preocupe em impressionar Deus com palavras bonitas. Não se preocupe se a tua voz não é tão afinada como as irmãs que acabaram de louvar. Não se preocupe que você não prega tão bem como o meu irmão Joilson. Não se preocupe com isso. Porque eu sempre digo que adorar e louvar são 2 coisas diferentes. Tem gente que louva muito bem, mas não sabe adorar nada. Tem gente que prega muito bem, mas não sabe adorar nada. Então Deus espera que nós sejamos verdadeiros adoradores. Então não importa se você não canta muito bem, se você não prega muito bem, se você não sabe falar muito bem, se a tua oratória não é tão boa, Deus espera que você seja um verdadeiro adorador. Pega a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro do Evangelho segundo escreveu Marcos. Eu quero ler um texto. Eu gosto desse texto.
recentemente, preguei sobre ele, e eu quero nessa noite, uma vez mais, ministrar acerca desse tema que você conhece muito bem. Marcos capítulo 8, e versículo 34. À medida que você encontrar, se você puder se colocar sobre os seus pés, eu gostaria que você assim o fizesse, e nós vamos fazer uma leitura do versículo 34, Marcos 8, versículo 34, até o versículo de número 36, ou 37, perdão. Amém? E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Feche tua Bíblia antes de sentar, feche seus olhos. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, te damos graça por esse momento, te damos graça, Senhor, por o privilégio de poder falar do teu amor, levar a tua palavra aos que necessitam de libertação, de cura, de salvação, de milagres, aqueles que precisam conhecer o Senhor de verdade. Então que nessa noite, ó Pai, que a palavra que sair da minha boca, ela possa ter um endereço certo, e assim ela vá de encontro com aquelas pessoas que estão precisando ser renovadas, saradas, curadas, libertas de todo mal, do vício. Ó Deus, que a tua palavra nessa noite possa sarar. Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu clamo e te agradeço desde já. Os que podem, digam amém. Sente-se por bondade. Meus irmãos, eu tenho até que horas, pastor? Amém. Prometo que eu não vou demorar. Antes de meia-noite a gente sai daqui. Meus irmãos, o texto que nos está em apreço é um texto muito bem conhecido de todos, mas nos chama a atenção a partir do versículo, quando o Senhor Jesus, ele começa dando um direito de escolha. É interessante dizer que Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Jesus sempre deixou em aberto. Ele nunca obrigou. No entanto, ele sempre procurou aqueles que o quisessem seguir, mesmo sabendo das consequências de o seguir. É interessante que quando Paulo está escrevendo a sua última carta para o amigo jovem Timóteo, ele está escrevendo, e nas suas palavras finais, alguém que está preso sabendo da sua sentença, ele então começa esta carta dizendo que ele começa esses últimos versículos dizendo que ele combateu o bom combate. Então ele começa dizendo que toda a sua vida, tudo aquilo que ele passou foi bom. E é interessante porque o apóstolo Paulo está preso, está nas piores situações que alguém poderia estar. Mesmo assim, é alguém que está dizendo, meu irmão Joilson, está dizendo: olha, eu me alegro por eu ter passado por tudo isso. Então ele está chamando a luta que ele enfrentou e tudo que ele sofreu por causa do Evangelho de algo bom. E isso nos chama a atenção e nos intriga. Como que alguém está preso nas piores situações que alguém poderia estar, sabendo que a morte está batendo à sua porta, e ainda assim ele está dizendo: eu combati o bom combate. É interessante que Jesus Cristo, em toda a sua caminhada, ele sempre deixou em aberto, e ele nunca escondeu nada de ninguém. Jesus Cristo sempre deixou livre quem quisesse o seguir. E ele começa esse texto que nós acabamos de ler dizendo: quem quiser. Ou seja, você não é obrigado. Algumas pessoas entendem as coisas erradas e acham que ser um cristão, acham que o Evangelho é algo que vai lhe trazer notoriedade, é algo que vai lhe proporcionar riquezas terrenas, é algo que vai lhe proporcionar nome diante da sociedade. E é comum a gente ver algumas pessoas entendendo as coisas de um jeito errado, e eu aprendi que Evangelho não é isso. Paulo está entrando em Éfeso, e no capítulo 1, versículo 16 de Romanos, ele está dizendo que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Então o que é o Evangelho?
evangelho, pastor, é o poder de Deus. E ele conclui o versículo dizendo que ele não se envergonha do evangelho. Ele não se envergonha do evangelho. Por quê? Porque este evangelho é o evangelho que liberta. Não existe libertação fora de Cristo. Não existe cura, não existe milagre, não existe salvação fora de Jesus Cristo, querido. Você pode ir para onde você for. É comum ver as pessoas tentarem livros de autoajuda, psicólogo, terapeuta, tudo isso pode ajudar em alguma área, mas no final das contas, quem dá salvação ao homem é o evangelho de Cristo. Você pode ir para onde você for. É por isso que as pessoas, quantas pessoas eu não vi, irmão João, isso eu sempre gosto de dizer isso. Algumas pessoas estão na igreja e são a bênção, cantam, pregam, profetizam, são líderes de departamento, são a bênção na igreja, até pastores. E eu quero abrir um parênteses para falar isso. Eu estava hoje mesmo ontem conversando com alguns irmãos e citando o exemplo de um amigo meu, um grande pastor, homem de Deus, pregador, alguém que conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse como ninguém. Eu ouvi pregar e fiquei pasmo com o conhecimento que ele tinha, mas ele acabou deixando com que algumas coisas o influenciassem, se distanciou da igreja, se afastou do caminho do céu, começou a fazer tudo que não desagrada ao Senhor. E eu olhando para ele, eu disse: Senhor, o que leva uma pessoa que tem tanto conhecimento, que sabe tanto de Bíblia, que talvez já deva ter tido experiências com o Senhor, a viver uma vida distante do Senhor, como se nunca o tivesse conhecido? E eu fico tentando entender essas coisas e pensando: Senhor, não é possível que alguém durma à noite e diga: amanhã eu vou me afastar do Senhor, amanhã eu vou parar de ser um cristão, amanhã eu vou deixar de ser um pregador, amanhã eu vou deixar disso ou daquilo outro. É por isso que eu digo, queridos, que o que nós precisamos de fato é conhecer o Senhor. Oséias 6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É por isso que não importa o teu grau de intimidade com Deus, você pode ir um pouco mais. E a Bíblia vai nos dizer lá em Ezequiel 47, o Senhor está convidando Ezequiel a entrar no rio. E que rio é esse, pastor? É o rio aonde por mais que você entre ainda não está bom. E quando vai estar bom, pastor? A Bíblia diz que aquele ser convida Ezequiel e diz: entra 500 metros. Ele entra 500, a água dá nos seus tornozelos. Ele diz: aí não está bom. Aí ele diz que entra mais mil, entra mais 500. Quando ele entra mais 500, a Bíblia vai dizer que a água dá no joelho. Ele diz: ainda não está bom. Ele entra mais um bocado e a água dá nos seus ombros. Ainda não está bom. E a Bíblia diz que ele já está ali meio que sem saber o que vai acontecer, e diz: entra mais um pouco. Quando ele entra, a água já o cobria, ele já não tocava mais o chão. E a Bíblia diz que é nesse momento que ele é levado para a margem do rio. Sabe o que eu quero lhe dizer com isso? O Senhor quer que o nosso grau de conhecimento com Ele seja tão grande, tão profundo, ao ponto de nós não decidirmos mais sobre a nossa vida, mas Ele que guia os nossos passos. E eu quero te convidar a mergulhar neste rio. Faça uma reflexão, aonde você está, aonde essas águas estão dando em você. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer estar onde tem a segurança, viu? Você já entrou no mar? Se você já entrou no mar, você sabe do que eu estou falando. Fizemos uma viagem há muito tempo atrás, e eu me lembro que foi a primeira vez que eu tive o contato com o mar. E quando nós entramos ali no mar, e eu, menino besta, né, um macuxizão, na verdade sou rodoniense, mas me criei aqui, não conhecia ainda. E quando eu entrei, eu disse: que coisa bonita, meu Deus, isso aqui é uma coisa do céu. E quando eu entrei e fui entrando, e eu sentindo meus pés e tinha segurança, de repente, irmão, eu perdi o controle, veio uma onda, me levou para dentro, e eu digo: Jesus, não quero morrer aqui não, e me jogou de volta. E eu disse: agora eu vou ficar no raso, aonde os meus pés consigam me dar segurança. Só que com Deus é diferente, viu? Talvez você esteja aqui dizendo: pastor, eu estou tão preocupado. Outro dia eu conversando com um amigo meu, ele me disse: olha, irmão, ele começou a chorar. Amigo, na verdade não, tinha conhecido ele recentemente. E dentro do carro, ele me contando e dizendo: olha, pastor, eu estava semana passada desempregado, endividado, desesperado, e eu estava dentro do meu carro conversando com o Espírito de Deus e dizendo: o que vai ser da minha vida? E ele disse que sentiu quando o Espírito sentou do lado dele do carro e disse: ele está com medo. O sobrenatural é eu quem faço. O que tu não consegue ver é eu quem faço. E eu estou movendo tudo a teu favor. E dentro do carro ele me diz: pastor, eu trabalho com obras e há mais de um ano que eu não pegava nada, e eu estou totalmente endividado. O Senhor abriu uma porta tão grande para mim, no meio de tanta gente que tem empresas grandes. Eu consegui pegar esta obra grande, pastor, uma obra de muito dinheiro. E ele começou a chorar e dizer: porque essas coisas é só Deus quem faz.
sabe que às vezes a gente está desesperado, porque a gente está preocupado com o que a gente não tá, com o que a gente quer ver as coisas. A gente quer conseguir enxergar elas, a gente quer conseguir ter segurança, mas entenda que o Senhor quer que nós vivamos por fé. Evangelho é isso, querido. Evangelho é isso. É viver por fé. Por fé. É aquilo que a gente não consegue enxergar. Quantas vezes a gente está tão desesperado e diz assim: o que vai acontecer aqui agora? Eu não consigo enxergar. A gente está com medo. A gente está com medo. Eu imagino Jairo está na cola de Jesus. Ele convenceu Jesus a ir na casa dele. Jesus está indo. De repente, no meio dele, está animado, dizendo: Senhor, vai dar tempo. Minha filha ainda está viva. De repente, Jesus para. Quem é? A mulher. Aí Jesus disse: opa, para tudo. O que foi, Senhor? Alguém me tocou. Jairo: oh, meu Deus, Senhor, tu já vai parar. Minha filha vai morrer. Quem é essa mulher que parou? Jesus: larga essa mulher para lá. Jesus olha e diz: calma aí, alguém me tocou. Não, Senhor, a multidão te oprime e tu pergunta quem te tocou. E ele diz: não, mas tocou de um jeito diferente. Não tocou como toca qualquer pessoa. Tocou como quem deseja algo desesperadamente. Tocou como quem quer algo que vai mudar a sua vida. Por isso que eu digo para você nessa noite, irmão: entre com ousadia. Você não tem que vir para a igreja como qualquer uma pessoa vem, querido. Eu estou vindo para a igreja para cumprir tabela, eu sou um crente religioso. Não é isso, você entendeu tudo errado. Jesus quer que você viva novidade de vida, que você viva o sobrenatural, que você creia naquilo que alguém olha e diz: como que alguém vai sair alguma coisa daí? Você diz assim: eu não sei como você está vendo, mas eu já estou vendo o negócio acontecendo. Eu sei que vai acontecer. Quem falou isso? Eu sei, porque o meu Senhor é quem trabalha por mim. E Jairo está desesperado. E Jesus está dizendo: peraí, vou resolver primeiro esse problema. Sabe qual é a questão? O milagre de alguém não vai atrapalhar Jesus de operar o teu. Você tem que aprender isso. Não é porque Jesus vai operar o milagre de alguém que vai atrapalhar o teu. De jeito algum. Alguém chega e diz: ô Jairo, tua filha morreu. Tem gente que é portador de más notícias, é pessimista, é alguém que só chega para atrasar o progresso, é alguém que jamais chega para dizer: olha, vai dar certo, pastor. Tem gente assim. O pastor está dizendo: vamos fazer aqui uma grande igreja. Vai fazer nada. Como que vai fazer? A igreja não rende nem R$1.000 por mês, não rende 5.000, vai fazer como? Nós vamos botar central na igreja, nós vamos enviar missionário, nós vamos fazer um... Aí o irmão está: esse pastor está viajando. Nós vivemos por fé, queridos. De onde vai vir, pastor? Não sei, eu sei quem vai mandar. Eu sei quem vai mandar. Irmão, se eu fosse contar para vocês aqui experiências que eu já vivi no meu ministério, são 20 anos pastoreando a igreja. Eu já vivi coisas assim. Eu me lembro de uma vez, já vou abrir um parênteses para falar sobre isso. Escuta isso, já eu volto para a nossa mensagem. Eu me lembro que uma vez eu estou na frente da igreja e nós estávamos em construção de alguns departamentos lá na igreja. Alguém chegou e disse: ô pastor, eu digo que foi, acabou o cimento. E eram tempos difíceis. E hoje, graças a Deus, Deus tem abençoado. A obra já está bem melhor do que o que estava antes. Mas ele disse: acabou o cimento. E eu estou sentado lá na frente da igreja, estava descansando. E eu digo: acabou o cimento? E ele disse: acabou o cimento, pastor, então nós vamos parar a obra. Não para nada. Mas não tem mais cimento. Eu digo: não para nada. Isso eu já ia dispensar os irmãos. Eu digo: não dispense ninguém. E aí, mas tem dinheiro para comprar? Eu digo: até agora não, mas vai ter, vai para lá. E quando ele saiu, eu digo: Senhor, eu não tenho obra não. Isso aqui não é meu não. Essa igreja aqui não é minha não. Nada disso aqui é meu. Nada, tudo aqui é teu. Eu estou aqui cumprindo o que o Senhor me mandou cumprir. Agora o Senhor quer me envergonhar? Tem hora que a gente faz cada oração, né, irmão? Parece que a gente é doido. Mas isso depende do grau de intimidade, tá? Aí eu disse: e aí? Fechei o olho. Quando eu fechei o olho, senti alguém bater no meu ombro. Abri o olho, aliás. Alguém bateu no meu ombro. Ô pastor! Eu digo: fala, serva. Uma irmã. Eu disse: eu vim numa missão. Eu digo: qual a missão? E ela disse: olha, eu tinha feito um voto.
E eu disse, se o Senhor me abençoasse, se eu conseguisse um emprego no meio de tanta gente, eu ia dar o meu primeiro salário. E eu digo, eu vim aqui para dar. Na hora eu parei e eu digo, meu Deus, isso é uma covardia com a irmã. A irmã passou tanto tempo para pegar o primeiro salário, e eu vou receber o salário da irmã. Na hora o Senhor falou no meu coração e disse, tu não acabou de orar? E eu digo, tá certo. Recebi o salário, chamei o irmão e digo, vai comprar o cimento, santo. O dono da obra já mandou o dinheiro. Porque nós temos, e esse é só um dos que eu poderia contar para você. Nós temos que viver por fé. O evangelho é isso, querido. Você não tem que entrar aqui nessa igreja como alguém entra e sai da mesma maneira que entrou. Entra determinado. Volte para sua casa confiante. Pastor, essa semana eu não sei o que eu vou fazer, eu tenho uma dívida alta para pagar. Volte confiante. O Senhor vai mandar. Jairo está desesperado e alguém chega e diz, olha, tua filha morreu. Morreu, esquece. Desiste, é melhor tu largar de mão. Jesus escutou alguém falando isso para Jairo, olhou e disse assim, não? Quem conhece de Bíblia, não? Temas. Não temas. Quem pode dar um glória? Não tenha medo, Jairo. Eu estou na situação. Eu estou na parada, conta comigo, rapaz. Eu te falei que eu vou lá? Se eu falei que eu vou lá, eu vou lá. Se Jesus está na causa, filho, não precisa ter medo. Se Jesus chamou, confia nele. Se foi Jesus quem disse, fica tranquilo. Se o Senhor falou que vai ter milagre, vai ter milagre. E ainda que esteja morto, oh glória! Ainda que esteja morto, viverá. Foi ele quem disse. Então agora escuta. Evangelho é poder de Deus. E nós temos que viver assim. Viver crendo que o evangelho é isso. Pode ser que alguém nessa vida não seja um grande pregador. Pode ser que alguém nessa vida não seja um grande pastor. Pode ser que alguém nessa vida não seja um grande cantor. Pode ser que alguém nessa vida não tenha tanto dinheiro. Pode ser que alguém nessa vida não consiga conquistar o seu sonho de um carrão, uma casa boa, um emprego bom, seja o que for. Pode ser que você não consiga isso. Mas uma coisa eu te falo. Se você escolheu viver o evangelho de Cristo, existe uma promessa para você. Aleluia. Existe uma promessa liberada para a tua vida. E essa promessa não é só para você, é para a tua casa também. Quando o carcereiro puxou da espada e disse, eu vou me matar, porque vão me matar de qualquer jeito. As portas se abriram, todo mundo vai fugir, eu vou me matar. Paulo disse, não faça isso. Estamos todos aqui. Ele se impressionou e disse, meu Deus, o que é que eu faço para me servir esse teu Deus? E ele disse, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu. Levanta sua mão, vou profetizar. Este evangelho vai alcançar a tua casa, vai alcançar os teus filhos, vai alcançar o teu cônjuge, vai alcançar a tua família, vai alcançar os teus parentes, porque este é o objetivo do evangelho. O Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. João 8,36, ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não é o que eu falo, é o poder da palavra. É o poder da palavra, irmão. É o poder da palavra. Jesus está dizendo, se alguém quiser vir, ele está dizendo, olha, você tem liberdade de escolher. Você pode escolher. O que você quer? Você quer me seguir? Saiba que você vai ter que encarar algumas situações que talvez você vai olhar e vai dizer, meu Deus, quer dizer que para te seguir eu tenho que passar por isso? Lembra daqueles 3 camaradas que disseram que iam seguir a Jesus? Um deles disse, Senhor, eu vou te seguir. Eu vou te seguir e pode ser, acontece o que acontecer. Aí Jesus, conhecendo o coração dele, disse para ele assim, rapaz, as aves têm ninhos, as raposas têm covis, não é assim? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo para ele, pode ser que no meio da caminhada, você olhe e diga, vixe, eu pensei que o evangelho ia me trazer conforto. Eu pensei que o evangelho ia me dar uma vida boa.
Eu pensei que seguir Jesus eu ia dormir nos melhores hotéis, eu ia ter uma vida confortável. Nem sempre é isso, querido. Eu não estou pregando miséria para você não, eu estou dizendo que o evangelho é viver, é isso, é viver por Cristo, é carregar as marcas, Viver o evangelho é estar disposto a sofrer, a sofrer. 1 Pedro 4,14, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito do Senhor. Então o evangelho é isso. E nem sempre Jesus foi agradável aos ouvidos das pessoas. Você lembra que uma vez ele estava pregando, aí alguns começaram a sair, ele disse, se vocês quiserem ir, vocês podem ir também. Jesus está dizendo, o evangelho é isso, vocês querem ir embora? Vocês podem ir também, falou para o discípulo. Pedro levantou de lá e disse, Deus me livre, para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Se só tu tem palavra de vida eterna. Você sabe que eu fico imaginando uma pessoa que está distante da igreja, como ele consegue dormir de noite. Eu imagino que ele não consiga. Uma pessoa que está distante da igreja, ele não consegue dormir em paz à noite. Eu tenho certeza que todo dia, quando ele bota a cabeça no travesseiro para dormir, ele pensa, se Jesus voltar, eu estou ferrado. Se eu não abrir os meus olhos amanhã de manhã, eu estou frito. Porque ele conhece a verdade. Mas o perdão de Deus está liberado. Está liberado. E o que a gente precisa, pastor? Tomar uma decisão. Jesus está lá na cruz, no meio da cruz. Tem dois do lado, um de cada lado. Jesus só estava disposto a salvar um, certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Ele queria salvar os dois. É os dois. Mas um estava preocupado só com o seu bem-estar terreno. Se tu é mesmo Cristo, desça-te daqui, salva a ti e a nós também. Aí o outro diz, fica na tua aí. Ele não fez nada para estar aqui, nós fizemos, nós merecemos estar aqui. O Senhor, não liga para ele não. Se hoje, Senhor, me lembra-te de mim quando ele está no teu reino. Aí o Senhor olhou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você sabe o que o Senhor espera de nós? Uma decisão. Ele está dizendo, se alguém quiser, aleluias, a vida com Cristo nem sempre vai ser um mar de rosa. Tem dia que a gente chora, tem dia que a gente olha para o lado e diz, Senhor, e aí, essa perseguição vai ser até quando? Senhor, e aí, essa luta vai ser até quando? Essa dificuldade vai ser até quando? Bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos, quando mentindo disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Eu fico pensando daqui mais um tempo, irmão. Não se assuste com o que eu vou falar, não. A igreja brasileira está muito confortável. Muito. Aqui a gente não tem perseguição, a gente não vê crente sendo morto, a gente não vê crente sendo preso, a gente não vê crente sendo hostilizado. Mas vai chegar esse tempo. Pastor, não fala. Falo sim, filhinho. Falo sim, e pode se preparar. Vai chegar esse tempo. Você acha que você é melhor do que os outros? Nós não somos melhores. E isso é preciso. Porque a igreja sempre cresceu debaixo de perseguição. A igreja estava muito confortável em Jerusalém. De repente Deus disse, vocês estão muito quietinhos aí. Levantou um endemoniado chamado Nero e começou a matar crente. Eles começaram, e o coração deles se encheu de temor. E aonde eles chegavam, era pregando. E a igreja foi crescendo. A igreja foi crescendo. Porque precisa disso. É necessário isso. E evangelho é isso. Agora tem uma coisa. Glória. Essa semana o irmão deu um estudo lá na nossa igreja. A gente está com uma série de estudos lá na igreja chamada As 7 Igrejas da Ásia Menor. Estamos falando sobre todas as igrejas, uma por uma. Semana passada falamos sobre a igreja de Sardes, né? Sardes. No meio do ensino o irmão disse, o meu sonho é estar pregando o evangelho e ser preso por causa do evangelho. Eu digo, acaba de coragem. Esse tem coragem, é crente mesmo. Eu digo, mas talvez você pegue esse tempo. Agora no dia que isso acontecer, diga como Paulo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque se eu estiver lá na prisão, Paulo está preso e ele está dizendo, olha, eu estou aqui preso, mas o evangelho não está. Ele está dizendo, de sorte que eu estou aqui, mas a palavra já foi anunciada.
toda a guarda pretoriana, já preguei para todos. Quem pode dar um glória? Ele está dizendo, olha, sabe o que ele está dizendo? Todo mundo que vem aqui fica acorrentado comigo, eu prego para eles. É isso que ele está dizendo, está implícito isso, mas é isso que ele está falando. Ele está dizendo, olha, todo dia tem 16 soldados comigo, que revezam. 4 quaternos de soldados, 16, para todos eles eu prego. Irmão, meu Deus, eu fico imaginando a glória sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu imagino ele pregando para aqueles homens desabando, chorando e dizendo, Paulo, eu quero aceitar a Jesus. Você acha que ele estava ali por acaso? Você acha que ele foi para lá por acaso? Aí a gente sofre um agravo na unha e diz, meu Deus, ser crente é muito difícil. A gente passa uma lutinha e está dizendo, não, mas que prova é essa, Senhor? Você não sabe o que é prova não, filho. Você não sabe o que é prova. Não sabe. Você precisa saber o que é prova. Isso não é prova. Isso é uma luta da vida, do dia a dia. Sabe o que Jesus espera de nós? Que nós possamos dar orgulho para Ele, como filhos que somos. Porque é isso que um pai espera de um filho, sim ou não? Sim. O pai espera que o seu filho dê orgulho para ele. E é isso que o nosso pai espera de nós. Que a gente chegue no meio daquela roda de indecentes que estão atacando a nossa fé e diga, opa! Assim não. Não é assim não. Deixa eu falar de Jesus para vocês. E eu encerro aqui dizendo para vocês. Às vezes a gente não entende os propósitos de Deus. Não esqueça que eu falei de Paulo que estava preso por um propósito. Eu já estou caminhando para o final, tá? Não passo mais de meia hora não. Eu me lembro que quando eu entrei na empresa onde eu trabalho hoje, e o meu patrão na época, muito grosso, aquela pessoa bem resistente à fé, e eu sei que o Senhor me levou ali para um propósito. Eu comecei a orar por ele. Eu digo, Senhor, faz uma obra na vida desse homem. Salve ele. Salve ele, Senhor. Faz uma obra na vida dele. E eu me lembro que com o passar do tempo, ele começou a amolecer o coração. E para quem não gostava da fé, ele começou a dizer, irmão, faz uma oração. Todo começo de reunião tinha uma oração. E depois ele começou a dizer, irmão, leia uma palavra. E há um tempo atrás ele disse, irmão, compra uma Bíblia para mim, da letra grande. E quando foi essa semana passada, ele disse, irmão, olha, quando eu tenho tempo eu estou lendo a Bíblia. Mas quando eu não tenho, eu estou escutando a Bíblia no celular. Eu ando no meu carro escutando a Bíblia. Você acha que isso é um progresso ou não? Você pode dar um glória, por favor? Em tudo Deus está trabalhando. E esse é o propósito de Deus, queridos. Você acha que Deus quer que você seja um filhinho dele para vir sentar nessa cadeirinha e ficar aí sendo bonitinho, dizendo, eu estou indo para o céu. Só isso, só isso. Será que é só isso? Só isso? Hoje é culto de missão, sim ou não? Jonas capítulo 1, o Senhor diz, ô Jonas, filho de Amitai, vai para Nínive, quero você lá. Mas Senhor, vai para Nínive, camarada, eu estou te mandando, não é pedindo não. Vai pregar lá. Ele diz, eu vou dar um nó no Senhor, vou dar um lé nele e vou fugir. Ninguém engana Deus, querido. Ninguém foge dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo. Aí eu fiz algo escondido e vou esconder aqui. Não esconde não, filho, que Deus está vendo. Vê e vê tudo. Jonas pega o navio para Tarsis. Nínive para cá, Tarsis para cá. No meio do caminho você conhece a história. O barco começou, a tempestade. Ai, quem foi, quem não foi, vamos lançar sorte e tal. Jonas, ô camarada, o que tu fez de errado? Ora pro teu Deus aí para ele mudar a história, que nós vamos morrer todo mundo. Isso não, o problema é eu. Me joga no rio, me joga no mar. Quando jogou, o peixinho foi lá e... No capítulo 1 nós temos o chamado, nós temos a consequência da desobediência. E no capítulo 2 nós temos o arrependimento, a oração e a resposta. 3 dias e 3 noites. Irmão, acho que foi os 3 dias e 3 noites mais angustiante da vida de Jonas, sem dúvida alguma, dentro daquele peixe. Até que o Senhor diz, peixinho, vomita esse traste lá na beira da praia. Aí a Bíblia diz no capítulo 3, e veio a segunda vez. Quantas vezes? Segunda.
Então Deus estava dando uma outra oportunidade. Hoje Deus está te dando mais uma oportunidade. Deus está dizendo, eu estou te dando mais uma oportunidade. Agora se tu vacilar, eu não vou pedir só para o peixe te engolir não. Eu vou pedir para ele te mastigar antes. Eu estou aprendendo a não desobedecer a ordem. Porque eu te chamei para isso, Jonas. E ele ficou tão zangado que a Bíblia diz que quando cresceu um pé de, o Senhor fez crescer um pé de abóbora. Aí ele estava lá dormindo, bonitão. De repente o pé de abóbora morre e ele, mas que amaldiçoou o pé de abóbora. Ô maldito, tu estava fazendo sombra para mim, agora eu estou aqui no sol. E o Senhor disse, bonitão, quer dizer que tu se preocupou com esse pé de abóbora e não se preocupa com as 120 mil almas que estão lá morrendo? Quer dizer que isso vale mais do que almas? Levanta-te e vai para Nínive pregar lá. O Senhor conta conosco, queridos. O Evangelho é isso. Você quer seguir a Jesus? Levante-se. Eu encerro agora. Jesus disse, se quiser vir após mim. Eu já falei para você de todas as consequências aqui, né? Se vocês quiserem vir após mim, faz o seguinte. Negue-se a si mesmo. Acaba com um negócio de eu. Acaba com isso. Nada de eu. Esquece o eu. Tudo é o Senhor agora. Tome a sua e siga-me. Porque eu estou indo morrer por vocês. É isso que Jesus está dizendo. Então, se vocês quiserem ganhar a vida de vocês, vocês vão perder ela. Vocês vão perder ela. Como assim, pastor? Quer se esquivar da morte? Quer se esquivar do sofrimento por causa do Evangelho? Você vai perder a sua vida. É isso que ele está dizendo. Agora, aqueles que perderem a sua vida por amor de mim, vão achar ela. Jesus está dizendo, olha, eu estou indo para a cruz. Estou indo para o Calvário. Morrer por vocês. Fica de pé agora. Para parecer que está acabando. Como diz o pregador. Eu estou indo para a cruz. Eu vou morrer por vocês. Mas é necessário que vocês façam o mesmo. Eu estou morrendo por vocês. E é necessário que vocês entreguem a sua vida. Para que vocês tenham direito a entrar na cidade pelas portas. Para que vocês possam alcançar os céus. Não tem como chegar no céu sem renúncia, querido. Não tem como chegar no céu sem negar a si mesmo. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer uma escolha. Você precisa escolher o céu. Priorizar o céu. Aqui essa terra é como um parque de diversões. Eu não sei se você já foi em um grande parque de diversões, mas se foi, deve saber do que eu estou falando. A gente vê, quando criança, eu me lembro que eu me encantava com parques pequenos. E eu dizia, meu Deus, como é bonito. E a gente se encanta com tudo, né? Vontade de ir em cada brinquedo daquele. De pular, de descer, de escorregar, de rodar. A gente se encanta tanto que, vez por outra, até o menino se perde no meio daquilo. A gente tem que procurar ir lá. Assim somos nós aqui nessa terra. A gente se encanta com muita coisa. A gente acha muita coisa legal. E às vezes quando a gente pensa que no nosso coração está lá. Meu Deus do céu, volta para cá. Tu é do Senhor, coração. Tu não é desse mundo. Tu não é disso. Tu não é daquilo ali não. Tu é do Senhor. Porque aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que está distanciado da casa de Deus ou que ainda não teve um encontro com o Senhor. E se tiver, eu gostaria de fazer uma oração por você. Para que você reate a tua aliança com os céus essa noite. Para que você nessa noite possa sair daqui com a certeza de que o Senhor tem uma obra na tua vida. E de que Ele te chamou para viver em novidade de vida. Se tiver alguém, eu queria orar por você. Mas eu também queria orar por você nessa noite, que está precisando ser fortalecido. Onde você está? Pode ficar aí mesmo. Está precisando ser fortalecido para essa caminhada que ainda não acabou. A nossa caminhada ainda não acabou, queridos. A nossa caminhada ainda tem um longo percurso até que nós alcancemos o nosso alvo. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Ele diz que nós temos que
concluir a nossa carreira, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então até o nosso ponto de chegada existe um longo caminho. Muitos vão ficar, é verdade, pelo meio do caminho. Muitos vão se distrair neste grande parque de diversões. Eu já conheci muita gente na igreja, irmão Joilson, que era uma bênção, que era pregador do evangelho, como eu falei aqui ainda agora, que era instrumento de Deus, que era líder de jovens, que era líder de departamentos. Ficou pelo meio da caminhada, se prendeu nos encantos dessa terra. Mas o que nos espera é muito maior do que tudo isso que os seus olhos conseguem ver aqui fisicamente. E eu te convido a voltar o teu coração para Deus e dizer: Senhor, eu não quero nada que não venha de ti. Aleluia. Eu não quero nada que não seja da tua vontade na minha vida. Eu não quero nada que possa desagradar ao Senhor. Eu quero te servir com a minha alma, com o meu coração. Eu quero resistir às ciladas e tentações do diabo. Eu quero ser firme no meu propósito de servir ao Senhor. Eu quero estar na tua presença. Eu quero me deleitar no Senhor. Eu quero entrar no teu rio. Aleluia. Aonde você está agora nesse rio? Onde você está nesse rio agora? Por favor, feche teus olhos. Eu quero que você agora imagine você dentro desse rio. Qual o teu nível de espiritualidade e intimidade com Deus dentro desse rio agora? A água está no teu tornozelo? Você está com medo de entrar mais nesse rio? Está no teu joelho? Está nos teus ombros? Aonde você está nesse rio agora? Por favor, se imagine agora dentro deste rio. Este rio é o Espírito do Senhor. E Ele está nos convidando e dizendo: entra mais um pouco. Eu quero que você viva comigo coisas inefáveis, coisas que você ainda não teve o prazer de desfrutar, mas que eu quero revelar a você. Eu quero te mostrar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Eu quero que você tenha um conhecimento que você ainda não teve. O Senhor está te convidando a entrar agora. Aonde essas águas estão? Talvez você está com água no teu tornozelo e está dizendo: eu estou com medo, pastor. Eu estou com medo de entrar. Eu prefiro ficar aqui no rasinho, porque aqui eu tenho segurança. Mas o Senhor está dizendo: entra mais, porque eu quero usar você. Eu quero que você seja um ganhador de almas. Eu quero que você seja uma bênção. Eu quero que você seja um instrumento. Eu quero que você ganhe vidas lá no teu trabalho, na faculdade, no meio da tua família. O Senhor quer liberar sobre você uma porção do seu Espírito, para que você contagie pessoas à sua volta, para que você seja um ganhador de almas, para que você seja uma bênção aonde você estiver. Chega de viver uma vida monótona, chega de viver uma vida de qualquer maneira, chega de viver desta maneira que você está vivendo, levando a vida desse jeito. A Deus dará do jeito que der, tá bom. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Eu clamo a Deus agora pela tua vida, e eu profetizo sobre você. Quem estiver ligado está recebendo. Levante sua mão e tome posse agora, porque a partir de hoje o Senhor sela com você uma nova aliança. A partir dessa noite o Senhor está selando com você. Quem estiver ligado, por favor, receba essa palavra. O Senhor está chamando você para um novo tempo a partir desta noite. O Senhor está chamando você para viver um novo momento a partir dessa noite. O Senhor está chamando você para viver em novidade de vida. Ai, tu me seque, faz pra casa vou. Aleluia! Ele vem me buscar. Se você souber, cante com alegria. Eu irei, Yeshua. Meu Deus!